Olá pessoal, tudo bem? Nesse episódio aqui do De Carona com o Darezo, a gente vai falar sobre marketing digital do ponto de vista de produtor, né? O que seria o ponto de vista de produtor? Como é que eu faço? Vou compartilhar com vocês aqui como é que eu faço para eu criar bastante conteúdo de uma forma organizada e que eu não perca tempo no meu dia a dia, tá? Uma das primeiras formas, né, que eu acho legal é exatamente isso que a gente está fazendo agora. Utilizar o seu tempo, que de repente você ia estar livre, que você ia estar fazendo alguma coisa, para gravar um conteúdo. Então eu estou aqui, eu ia estar livre de certa forma agora, estou dirigindo de um ponto para o outro, né? Estou indo de um lugar para o outro. O caminho é simples, não preciso me concentrar muito nas ruas que eu vou virar, porque é um caminho natural, que eu já faço naturalmente. Estou conversando com você aqui como se eu estivesse conversando com alguém aqui no banco do passageiro, né? Então estou falando sobre uma dica que eu poderia estar falando aqui com alguém que estivesse do meu lado. Então é usar o tempo para poder criar o conteúdo. Segunda coisa, tá? Eu gosto de seguir um certo cronograma diário. Então, por exemplo, quando eu tenho um projeto novo, igual eu criei um projeto novo, eu gosto de colocar ali os meus horários. Então, por exemplo, se eu estou acordando todo dia, sei lá, 6 horas da manhã, entendeu? Para poder fazer minhas atividades e tal, eu gosto de colocar ali, durante um certo período, seja 1 mês, 2, 3 meses, não importa, eu vou acordar 2 horas mais cedo, entendeu? Vou acordar 4 horas da manhã, para eu poder analisar esse projeto aqui, se ele está em concordância com os meus objetivos de vida, se ele não vai atrapalhar, né, o meu passo a passo e tal, até mesmo para eu poder criar usar meu tempo para poder conquistar as coisas que me levam até os meus objetivos, realizar meus sonhos e tudo mais, beleza? Então eu gosto de analisar isso. E eu também eu já criei também uma página, que é como se fosse uma paginazinha de tarefas, das coisas que eu tenho para fazer todos os dias e as coisas que eu tenho para poder fazer quando é relacionado a algum trabalho. O que seria isso? Todas as vezes que eu vou postar um vídeo no YouTube, por exemplo, eu tenho um passo a passo de como postar o vídeo de forma correta. Que isso? Daniel, quer dizer que existe uma forma correta para poder postar um vídeo? Eu acredito que sim, porque da forma que eu posto, dá certo para os meus objetivos. Então, quando eu aprendo uma dica nova, eu coloco nesse material. Então, eu tenho um material lá de como postar. E aí eu sigo esse material. Tipo, coloco o vídeo aqui. Agora, sei lá, gera uma descrição do vídeo com a IA. Coloca aqui as palavras-chave e vai fazendo, entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, né, essa ideia de produção, eu gosto de fazer dessa forma e eu indico as pessoas a fazerem dessa forma. Por quê? Quando a gente vai colocar um vídeo no YouTube, muita gente acha que é só clicar lá e colocar o vídeo no YouTube e pronto. Só que não. Se você quiser criar um negócio, fazer um marketing digital bem feito, relacionado ao seu negócio, é legal que esse vídeo tenha concordância com algum outro vídeo. É legal que ele tenha alguns links para você poder de repente chamar as pessoas para te ajudar a criar mais conteúdos, ou então até mesmo para você levar as pessoas para uma página e vender alguma coisa para essa pessoa, ou seja, ajudar a resolver problemas, né? E por mais que a gente gosta de ajudar, a gente gosta de fazer as coisas, a gente também tem um negócio. Por exemplo, a interpretação das pessoas que veem vídeos, né, quando a gente dá uma dica ou dá uma outra coisa, o que eles pensam? Poxa, vou assistir esse vídeo aqui, vou pegar uma dica e vou colocar aqui no meu negócio. Todas as dicas que você vê a gente postando, colocando na internet, ela é apenas assim um pedacinho de um conhecimento que a gente tem que é gigantesco. Só que tem coisa que é legal, que é o seguinte: a gente dá uma dica para uma pessoa que transforma a vida da pessoa, só uma dica, e ela fica assim bolada, igual o pessoal fala, né? Fala, minha nossa, essa dica aqui transformou o meu negócio, transformou o meu jeito de trabalhar e tal. E às vezes ela pensa, poxa, quero mais. E aí ela vem atrás da gente, pergunta uma coisa ou outra, a gente ensina também, pergunta uma coisa ou outra, a gente vai ensinando, né? E vai chegando ao ponto assim que a gente vai passando aquele conhecimento para frente. Só que chega num determinado momento, tá? Que o conhecimento
ele começa a se tornar muito denso para o que a ferramenta oferece. Por exemplo, eu tenho toda a expertise de criar negócios digitais, canais na internet, a forma de fazer o marketing de um negócio, trazer clientes, funil de vendas relacionado à empresa. Por quê? Porque eu empreendo assim, eu vivo 100% do que a internet me proporciona desde 2010. Então, desde 2010, 100% da minha receita vem através dos meus negócios online, né? E vem também com negócios paralelos aos meus negócios online, mas sempre com ligação. Então, quando esse momento que a pessoa quer uma informação sua, que seja uma informação realmente valiosa, não que essas informações aqui não sejam, essas percepções são muito valiosas, mas quando ela quer uma coisa mais organizada, ela geralmente vem e a gente acaba vendendo para ela um produto, vendendo para ela uma solução. Então, por exemplo, quando alguém chega para mim e fala: Daniel, eu também quero postar vídeo no YouTube de uma forma organizada para eu poder conseguir mais clientes, eu posso vender para ela o meu material. Ou seja, eu não posto na internet de um jeito organizado, né? Então, de repente, eu posso colocar isso aí tudo dentro de um e-book e vender isso para a pessoa, né? E às vezes também eu posso simplesmente falar: olha, que é muitas vezes o que acontece hoje. Às vezes a pessoa vira para mim e fala: Daniel, eu quero isso aí também. Tem como você mandar um e-book aí para mim? Achando que a coisa é mais simples assim. Só que ela não é tão simples assim. Na hora de você postar um conteúdo na internet, se você quiser saber isso, talvez é melhor você entender numa sequência de aulas como é que esse tipo de postagem faz diferença, do que você simplesmente comprar o e-book de como eu posto na internet e postar o seu na internet, sendo que o seu negócio não tem o mesmo desenho estratégico do meu. Então, a minha postagem no YouTube, ela é uma postagem feita para um tipo de estratégia do negócio digital. Ela é uma postagem feita para criar público diferenciado, com um número talvez menor, mas mais engajado num determinado conteúdo. Ela tem um objetivo de trazer uma informação sobre determinadas coisas que às vezes não tem a ver com o seu negócio. Então, simplesmente adquirir um e-book genérico de como postar um vídeo na internet, né, de forma organizada, pode ser que não sirva para qualquer negócio. Eu falo isso por quê? Porque tem muita configuração que a gente tem que fazer no YouTube para a coisa poder ir para frente. E aí, quando essa coisa vai para frente, a gente precisa de estratégia. Então, o meu vídeo do YouTube, ele conecta a pessoa no aplicativo, dependendo da estratégia, dependendo do contexto, é claro, né? No aplicativo, dependendo, ele conecta no formulário, dependendo, ele conecta um call to action para poder depoimentos, de repente ele tem alguma coisa para a gente poder ter comentários. Então são muitos tipos de vídeo que a gente precisa pensar para a gente poder postar. Logo, a minha dica nesse vídeo aqui é o seguinte: se você faz alguma coisa e essa coisa de repente é uma tarefa repetitiva, seja na hora que você atende um cliente, ou seja na hora que você faz alguma abordagem ou alguma atividade que é repetitiva, crie um documento que organize isso, tá? Por dois motivos. Primeiro, é uma coisa repetitiva, você sempre traz aquela pessoa, entrou em contato com você, de repente você faz algumas perguntas pontuais, de repente você quer entender sobre um determinado contexto para você resolver o problema daquela pessoa com mais exatidão, até que essa pessoa chega a um determinado ponto que aí sim você entra com a sua expertise. Talvez isso sirva para todo mundo na sua área. Então vamos supor que você é um coach, que está treinando uma pessoa de uma determinada área. Tem algumas coisas repetitivas ali que qualquer pessoa pode fazer. Então, de repente, você tem um material que você pode vender para outras pessoas que estão na sua área. E se você pensar assim: Daniel, mas aí eu vou treinar então o meu concorrente para ser igual a mim? Então, na minha cabeça, então você não está pronto para crescer na internet. Porque, meu amigo,
Hoje, professor de música que eu encontro por aí, eu não vejo ninguém como concorrente. Eu vejo apenas como oportunidade para crescimento, para eu poder fazer o que eles fazem de melhor, né? E também contribuir com eles para eles poderem crescer juntos. Eu vejo como parceiros. Porque se um cara está crescendo na área musical e ele tem essa abertura de comunicação comigo, eu vou crescer junto com ele. Porque eu vou entender o que ele faz de melhor e vou fazer também, né? Pra gente crescer junto. E ele vai entender o que eu faço de melhor e quero que ele venha comigo, pra gente poder crescer junto, tá? Agora, se eu pensar nele como, ou se ele pensar em mim como um concorrente, ele não vai querer compartilhar as coisas que ele sabe. Mas eu pensando assim com os outros, é uma questão de tempo para eu alcançar ele onde ele está. Então, assim, a gente tem que estar sempre melhorando. Lembra que esse tipo de atividade vai fazer com que você crie materiais, que você também pode aumentar seu caixa, porque você pode vender e treinar pessoas que fazem a mesma coisa que você, e quando você ensina outras pessoas, de acordo com a pirâmide de aprendizado do William Glasser, né, você também está virando um profissional melhor na sua área. Quando você cria outras pessoas da sua área, você vira um expert que cria pessoas na área. Como é que você vira um bom professor? Quando você treina outros professores, né? E esse material que você cria melhora a sua receita, que aí você pode vender esse material para essas pessoas que te percebem como especialista numa determinada área. Outra coisa, Daniel, não quero vender esse material. Tudo bem, você pode usar esse material para treinar alguém e aí de repente você contrata essa pessoa para ser seu funcionário. E assim você vai ter mais tempo livre, né? Para poder fazer aquilo que você gosta de fazer. Além disso, né? Mas você vai aumentando o seu time, né? Fazendo com que a coisa funcione com mais colaboradores, o que faz com que o seu negócio cresça também ainda mais. Agora, se você estiver no limite de crescimento e não quiser crescer mais e estiver vendo esse conteúdo só a título de curiosidade, né? Para poder sacar o que você pode fazer de melhor, né? Então volta o conteúdo no começo, assiste de novo, pega as dicas que você achou mais interessante, coloca aqui no depoimento desse vídeo, que eu vou ter prazer em ler aí a sua dica, né? Para eu poder criar mais conteúdos e ajudar mais pessoas a crescer nos nichos delas, né? No que elas querem atingir aí no próximo nível, tá bom? Daniel D'Arezzo aqui, dá uma olhada aí nos links da descrição, na descrição e tudo mais. Tô chegando aqui no meu destino, estacionando o carro aqui e bora pra frente, né? Tamo junto. Agora deixa eu tentar encaixar aqui certinho pra poder ver se vai dar tudo certo. Eu acredito que sim. Tá difícil, mas nós vamos chegar lá. E aí, Del? Tudo bem? Vou parar aqui. Havia uma amiga minha aqui agora. Tchau, tchau.